dos finais. Tá bom, som? Atenção, passageiros do voo. Você já sabe, mas não custa lembrar. Boa, 6 em ponto, excelente. Raro o painel começar às 6 horas em ponto, né? Depois de um dia inteiro de conteúdo, a gente começando na hora. Raro, raro. Boa, bom final de tarde, boa noite, galera que está aqui com a gente. Meu nome é Danilo Picucci, eu sou diretor de comunidades da AB Startups, Associação Brasileira de Startups, para quem não conhece. A gente vai falar um pouquinho sobre ecossistemas empreendedores hoje, discutir um pouquinho sobre o Brasil e o que está acontecendo no cenário de startups e inovação aí ao redor do país inteiro. Tenho 3 pessoas maravilhosas aqui comigo, cada uma de uma região do país. Queria que vocês se apresentassem brevemente, por favor, para saberem de onde vocês são. Eu vou começar daqui, então. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Olivia Boretti, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Estou aqui representando o estado no Case, que vai acontecer agora 17 e 18, estou fazendo propaganda, é sobre isso. E trabalho um pouquinho de inovação dentro das comunidades já há um tempinho, 2019 para cá. Então, estou muito ansiosa. Obrigado. Bora, Amanda. Bom, gente, boa noite, boa tarde. Estou aqui presa há algum tempo, então não sei, mas perdi a noção do tempo. Acho que Campus Party é isso mesmo. Sou Amanda, venho de Rondônia, da comunidade Tambaqui Valley. Já foi considerada a melhor comunidade do ano. Já foi comunidade de revelação pelo Startup Awards, que é a premiação que acontece dentro do Case, né? Atuo no ecossistema de inovação aí desde 2018. Comecei com o Give First, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com certeza. E é isso, vamos bater um papo aqui hoje. Boa noite, pessoal. Prazer gigante estar aqui com essas feras, com vocês. Meu nome é João, né? Faço parte do Rapadura Valley, fico lá em Fortaleza. Mas apesar, né, se eu falar porta, todo mundo aí que eu não sou do Ceará. Sou do interior de São Paulo, mas tenho a honra de estar naquele estado fantástico, trabalhando aí junto com o Nordeste. Atualmente sou responsável pela operação do Hub, né, o Nina Hub da região. E vai ser um prazer poder compartilhar com vocês, né, sobre o que está acontecendo lá, algumas perspectivas. Vai ser fantástico. Vamos em frente aí. Boa. Vou começar com uma pergunta básica para ajudar a plateia a se situar, né, e entender um pouquinho do que a gente está falando. Queria que cada um de vocês respondesse essa pergunta, que é: como vocês estão vendo hoje o movimento de nascimento de novas startups no estado de vocês e as oportunidades que elas têm disponíveis para poder se desenvolver? Começar por você de novo, Olivia. Boa, legal. Mato Grosso ele tem um caminho muito forte no agro, né? Então, quando o pessoal foca Mato Grosso, o pessoal fala, é só startups do agro. Mas a gente vê que o ecossistema está indo muito para o lado da tecnologia também, tem coisa boa nascendo lá. E aí as pessoas ficam nessa, agrotech, forte também. A gente está com um caminho muito legal de games, o pessoal está participando também. Mas eu vejo que a gente ainda tem um caminho muito longo para poder girar por todos os ecossistemas, sabe? Para girar por todos os nichos, na verdade. A gente tem um agro muito forte, as startups nascem pensando no agro, mas dali a pouquinho ela vê que a solução dela não precisa ser só para o agro, pode ser para outros nichos e eles acabam abrindo e expandindo também. Isso é que é uma coisa legal. A gente tem esse caminho surgindo aí, então está bem bacana nesse sentido. Tem algumas pendências que a gente vai levando aí, como toda startup, né, de nascer e não saber por onde ir, mas estamos seguindo bem. A gente está começando a caminhar. Boa. Posso intercalar agora? Boa, começaram o João, depois volta para você. Mas eu fui dar uma bicada na água que ele jogou para mim. Bom, no Ceará, pessoal, né, tem um cenário muito interessante, né? Ele vem crescendo muito nesse ambiente. Principalmente de 2018 para cá, claro que teve uma pandemia no meio, mas eu acho que é uma integração muito interessante, né? O governo tem um programa muito bacana chamado Corredores Digitais, né? E eles funcionam tanto no período pré-aceleração, né? Então, quando as pessoas têm uma ideia, algo mais incipiente ali, e a aceleração. Porém, antes disso, né, eles fazem um trabalho muito forte de aculturação por todo o estado. Então, todos os municípios hoje do Ceará existem, né, trabalhos de conscientização sobre a questão empreendedora, sobre esse surgimento de novos negócios, startups. E aí eles são uma ponta da esteira, né? Para nós, como Nina Hub, a gente olha para uma ponta mais à frente, a gente olha startups que a gente chama em operação, né? Então, startups que tem uma recorrência, né, mensal ali de valor num ticket maior, mas a gente precisa desse tipo de trabalho. Então, o governo entra e ajuda muito.
Ao mesmo tempo, tem as outras instituições, né? Se a gente olhar para o Sebrae também como um apoiador, né? Com vários programas, tem as incubadoras das academias e também agora tem a academia entrando muito forte nesse sentido, né? Como a academia está numa capilaridade muito grande, então a academia começa a ser originador também de possíveis soluções, tanto levando, né? Ela incubando, ajudando com o CB e levando para a esteira do Corredores, né? Que acaba caindo com a gente. Então, eu vejo que tem uma aglutinação dos players, né, e começa a surgir os cases de sucesso. A gente teve um lá atrás, né, que foi bem conhecido, da Genedu, que eles foram vendidos, né, feito um exit. Só que se a gente olhar talvez o último ano e esse ano, o Ceará deve ter transacionado em investimento, venda de startups em torno de 400 milhões. Né? Então, para um estado do Nordeste é muito relevante. Né? E startups com grande potencial, recebendo aporte. E o mais interessante é que, né, o movimento antes era vender as startups. Agora a gente tem startups que estão captando, mantendo-se em Fortaleza, mantendo-se no Ceará, ou seja, levando capital para lá, gerando emprego, né? Mas elas captam aqui e levam para lá, elas não querem mais vir para cá. Nada contra São Paulo, cara, é um grande centro, mas eles entendem que eles precisam continuar lá para inspirar, para tocar, para a gente conseguir construir junto. Né? Então vem acontecendo esse movimento de muita força e ajuda muito a maturar, né? O ecossistema Rapadura, aí começa a surgir o Cariri Valley, né? Começa a surgir outros ecossistemas e centralizar isso. Então, eu acho que a gente está dando um próximo passo de maturidade, muito focado né, nesse ponto de descentralizar, né? De conseguir, de fato, atingir mais pontos e ajudar, de fato, o Estado a se desenvolver, né, nesse ambiente de startup e empreendedorismo. Bom, a Tambaqui Valley, apesar da gente ter sido bem meteórico, a gente tinha um trabalho muito evangelístico sobre o que é empreender, sobre o que é startup. E a gente passou quase 3 anos nesse movimento, porque na região norte é algo que não chega tão fácil. Né? A região nordeste, alguns pontos ali também é muito difícil. A gente vê muito o eixo Rio, São Paulo, Sul, no máximo ali um centro-oeste, né? Mas essas questões não chegavam para a gente lá na região norte. Então, esse movimento de evangelização foi muito importante, foi o que a gente chama de base, uma base bem feita. Né? E aí, quando a gente estava começando a mudar, a amadurecer, veio a pandemia, como todas as comunidades, a gente sofreu muito nesse sentido, a gente perdeu muitos membros na comunidade que estavam aquecidos. Então, 2022 foi um trabalho de reconquista de todos esses membros, mas também foi um trabalho de muito amadurecimento da comunidade. Hoje, a gente também descentralizou, porque a gente tem um fenômeno que acontece em Rondônia, que é muito engraçado. A capital, que é Porto Velho, ela fica mais próxima de Manaus. Então, ali, a nossa cultura é muito próxima do restante do norte, né? É muito nordestino, vai para lá também, então é muito parecido nesse sentido. Agora, o interior todo, ele é colonizado por sulista. Então, a cultura é diferente, o sotaque é diferente, o que as pessoas consomem é diferente. E quando a gente, a gente tem que entender que é diferente. O nosso estado tem que ser feito em 2 polos diferentes. E aí foi quando a gente começou a unir essas agendas. Então, hoje a gente tem o governo fazendo um importantíssimo papel com o Hub RO, que faz essa parte de evangelização e tudo. E a gente tem também outros grandes fomentadores, né? Sebrae, grandes parceiros, AB Startups, grandes parceiros nossos lá, que inclusive na parte da evangelização, a AB Startups foi a única que topou ir para o interior mesmo assim e quebrar tudo com a gente. Então, a gente tem dentro da comunidade essa questão de parcerias muito forte. Para a gente é muito importante. E aí, agora, spoiler, a gente está finalmente construindo o nosso ecossistema de fato, né? De certeza, vamos ter uma comissão, vamos ter presidência. Então, tudo isso está surgindo aí. Eu acho que é um chancelamento de um novo tempo para a Tambaqui Valley. Esse amadurecimento e, de fato, a gente começar a fazer girar. Né? Porque as comunidades, às vezes, têm esse problema de não ter esse giro dentro da comunidade de liderança, que é muito importante. Né? Boa, vou continuar com você, Amanda. Eu tenho né, assim como eu, na verdade, acho que muita gente tem um desconhecimento sobre o Norte, de forma geral. E o Norte é a região que tem a maior presença da Amazônia, né, no nosso país, tirando alguns outros estados, que também tem um pouquinho. Pensa que você está contando, né? Eu quero que você conte aqui para pessoas que nunca foram para o Norte e não conhecem nem Rondônia, nem Porto Velho. O que as pessoas deveriam pesquisar e buscar saber se elas estiverem considerando empreender na região? O
que elas deveriam se aprofundar de conhecimento? Olha, é aquela questão, né? O empreendedor, ele sempre vê um lado diferente do que todo mundo vê. Muita gente diz que não tem nada no norte. Justamente por isso que é um ponto grande, super positivo para se empreender no norte. Né? Ao contrário do que pensam, não, eu não tenho uma onça de estimação, queria ter uma juma, não tenho. Né? Queria ter uma juma para mim, mas eu não tenho. Tá? A gente não cria onças assim em casa. Aparece, mas a gente não cria em casa, não é domesticada, tá? Mas assim, justamente por esse fato, a gente fala que Rondônia é uma terra muito próspera. A gente viveu muito sobre ciclos. Então, a gente teve o ciclo da borracha, as pessoas foram embora. A gente teve o ciclo da estrada de ferro, as pessoas foram embora. Agora, o último mais recente foi o ciclo da usina. Foram muitas pessoas para construir as usinas, foram embora. Só que nessa leva que vai embora, muita gente fica. Então, Porto Velho, Rondônia como um todo, eu acho que é um dos estados mais miscigenados que a gente tem. Ouso dizer que chega perto de São Paulo, tá? O paulista aqui já me olhou torto. Ouso dizer que chega perto. E talvez justamente por isso a gente tem esse calor tão grande de receber as pessoas, de ajudar, de apoiar, né? Então, acho que é uma grande terra, um grande solo fértil para você empreender. E o que você abre lá, meu amigo, dá certo. A gente brinca que são 3 coisas que o rondoniense não fica sem. A alimentação, tudo da área de beleza, estética e questão de vestuário. São 3 coisas que o rondoniense deixa de pagar a energia, meu amigo, mas a gente está lá, está consumindo. Você tem uma ideia, a minha família, a gente empreende desde muito tempo na área tradicional e a gente tem uma pizzaria. E é a pizzaria que mais vende no iFood fora do Sudeste. No Brasil inteiro, a gente mais vende. Então, se for comparar com o Sul, é que a gente mais vende. No Centro-Oeste, a gente mais vende. Nordeste, a gente mais vende. Tem sábado lá que a gente chega a vender 450 pizzas. Então, assim, é muita gente consumindo e é muita oportunidade para as pessoas empreenderem. Principalmente agora, falando da Amazônia como um todo, dentro da biotecnologia, né? Então, a gente tem, dentro da biodiversidade, da biotecnologia, muita oportunidade, muito edital acontecendo. Vão vir aí agora 9 bilhões para a região norte para fazer isso acontecer. Então, se você tem essa chaminha aí da biotecnologia, vá para a região norte que vai dar certo. Boa. Diga primeiro de tudo, né, que agora eu já sei que pizzaria que eu tenho que experimentar quando for lá, né? Vou passar para a Olivia, seguindo uma lógica parecida, porque tem um assunto interessante aqui, né? Falando de bioeconomia, até abrindo um pouquinho mais, né, além da biotecnologia. Exatamente como a Amanda falou, vai existir um investimento, né? A gente sabe que isso está acontecendo, e Mato Grosso também acaba pegando um pouquinho da Amazônia e mais todo um outro bioma enorme ali. E a galera também tem uma pré-concepção de que Mato Grosso é gado, ou soja. Não que não seja só, mas não é só. Mas acho que o ponto mais interessante dessa conversa aqui é as pessoas que sabem disso também veem só a aplicação de inovação ou tecnologia para a produtividade dessas duas áreas. Eu queria que você talvez contasse um pouquinho mais, se você conseguido, das oportunidades que existem além disso. E o que é legal, que a Amanda comentou, eu não tenho jacaré. Né? A gente fala muita onça também, mas o Mato Grosso ele tem 3 biomas. Ele tem o Cerrado, ele tem a parte da Amazônia e tem o Pantanal. Então, a gente tem ali campos para bio muito forte, porque você acaba, eu tenho solução para o Cerrado. Dá para colocar no Mato Grosso que embarca muito bem. Tem solução para o Pantanal, que a gente precisa muito. O Pantanal está, é muito lindo para turista, mas para o brasileiro em si, a gente ainda não entendeu o que a gente pode fazer com ele. Né? E tem a parte de cima ali, de Sinop para cima, que é a parte do Amazonas, que por enquanto é só agro. Por enquanto, né? Se você chega lá e você começa a perceber como é a história do estado. O estado só tem 3 milhões de habitantes, então é um estado teoricamente grande de espaço, mas pequeno em população. Então, quando você tem 3 milhões de habitantes, você começa a pensar, o que está acontecendo aqui, né? Por que eu não posso trazer alguma coisa a mais para esse estado grande? E uma coisa que eu falo muito é que o Mato Grosso ele ainda não pensou num plano B. As pessoas estão mudando a alimentação, as pessoas estão mudando
todo o pensamento do agro em si também, né? Então a gente precisa ter, e eu acredito muito que o Mato Grosso ele pode melhorar muito na parte de economia criativa. A gente tem ali uma história, a gente tem ali, por causa desses 3 biomas, a gente tem também uma miscigenação muito forte com relação ao sul, a São Paulo. Eu falo, minha mãe é mineira, meu pai é paulista e meu irmão é goiano. E aí eu nasci em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E aí moro agora em Cuiabá. Então a gente tem uma mistura. E é muito dali também. Então a gente vê isso crescendo. A bio tá fraca, mas pode melhorar se o pessoal começar a focar, não pensar, vou fazer uma solução para determinada empresa. Porque a gente sabe que lá no Mato Grosso são 3 fortes. Não olha para elas, olham para os outros milhares de produtores, de microprodutores, de pessoas que fazem muito, tem muita coisa que é manual lá, que precisa realmente de ajuda, que precisa de uma solução, e às vezes o pessoal fica focando só naquela empresa que paga 1 milhão numa máquina importada. Eu acho que é isso, né? Pera lá, será que o produtor que tem ali a terrinha dele, mas que ele alimenta uma cidade inteira, ele não precisa de uma solução? Ele alimenta a cidade inteira, ele vende para todos os mercadinhos, ele só não tem uma máquina de 1 milhão. Mas ele pode ter alguma coisa que pode ajudar ele a melhorar ali essa produção. Então, a gente pensa muito nisso. E a parte de tecnologia também, que começou a crescer bastante. As pessoas começaram a olhar. E a parte de educação também. A gente tem startups fortes nascendo ali de educação, né? Então, acho que vale a pena olhar para o Mato Grosso. E aí, um convite que eu faço é territorialidade, né? Você conhecer o que está acontecendo no espaço. Não só ficar daqui olhando para lá. Vai lá, sente o ecossistema, participa, entende, sente o calor que é lá, né? Sente como é que às vezes aconteceu. Vou falar o nome da cafeteria, mas é porque o exemplo é bom. Café Cultura abriu lá, eu fui tomar o Coffee Brew oxidou na viagem do sul para lá. A menina virou e falou, então, toda a nossa carga de coffee estragou por causa do calor. E eles não estudaram, ou estudaram, mas acharam que ia aguentar. E não aguentou. Então, tem muita coisa que, para Mato Grosso, você tem que pensar no clima. É 41, 42 graus, tem semana lá. O seu produto aguenta? Se o seu produto aguentar, vai. Entendeu? Essas questões. Estudem o ecossistema da região antes de ir, né? É muito lindo você chegar e falar, conquistei. Mas vai lá e dá uma olhada que a gente tem muito campo legal. Vou aprofundar só mais um ponto que eu acho que é muito importante você trazer, que é dinheiro. Né? As pessoas têm um preconceito, né, até já mencionado aqui, de que o dinheiro, os negócios estão em São Paulo. Sim. Quanto de dinheiro tem disponível no Mato Grosso? Muito. Muito. Tem muito edital que eles ficam, eles abrem, 30 dias depois eles prorrogam, 90 dias depois está prorrogado ainda, eles ficam pedindo para você, por favor, né, ligam, oi, olha só, o edital está aberto, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, você não vai, vem pelo amor de Deus. Então tem muita coisa, o governo está olhando. Sem contar o dinheiro privado, né? Sem contar o dinheiro privado, que aí é a outra questão. A gente, por ter só 3 milhões de habitantes, a gente tem uma necessidade muito grande. Uma curiosidade, Mato Grosso é o estado que mais compra assinatura. Eu tenho assinatura de café, de livro, mas se vocês olharem, para quem gosta da venda por assinatura, pesquisa. Mato Grosso é um dos estados que mais compra, porque a gente não tem nada lá. A gente tem soja e gado, até então, e mão de obra. Mas essa parte de, eu quero um café legal, eu peço de fora. Eu quero um vinho. Frete livre para todo o Brasil, exceto a região norte. Centro-Oeste também sofre, tá? A gente tem essa também. Mas é sobre isso, sabe? Leve 2 e pague um frete, né? Amém. A gente faz muito isso. Mas essa questão, o fato da gente não ter, é uma porta de entrada. Seu produto pode chegar lá, se aguentar o calor. Massa. Vamos voltar para o Nordeste agora. Ceará, né? Ele tem uma fama muito importante relacionada à educação. E você até mencionou hoje a Edu, que foi um dos primeiros casos de sucesso da região. Mas tem um destaque, de fato, né? Uma preocupação do Estado com a educação e um destaque que vem sido obtido aí nos últimos 10, 15 anos por ser um dos maiores polos educacionais do Estado. Como isso tem impactado, João? Como você vê isso ajudando o ecossistema? E até pensa no nosso público aqui, né? O empreendedor que não é do Ceará
como ele poderia estar olhando, ou tipo, pô, tô tendo dificuldade de talento, será que o Ceará é um lugar para ir? Conta um pouco. Show. Bom, ótimo ponto, Picucci. De fato, o Ceará, né, é um polo muito forte nesse sentido. Se a gente olhar para questões de aprovação ITA, IME, o Ceará está disparado, né? Eles têm case de sucesso em Sobral, que chegou a nível de ONU, com a Isolda, né, que é a atual governadora do estado, que criou um modelo de ensino que, assim, as notas... Então, o Estado sempre teve uma preocupação muito forte nesse sentido. Onde o Estado falhava, não criava uma estrutura para as pessoas ficarem, ou seja, as mentes têm evasão de pessoas capacitadas, né? E acontece muito ainda, né? Como o Picucci comentou, o Ceará tem uma vocação muito forte em várias frentes, principalmente tecnologia, né? Eu tive... num coquetel com o pessoal da Embaixada de Recife, em Fortaleza, que a Marinha foi para lá fechar um acordo de pesquisa junto com a UFC, a Marinha Americana. E não era bélico, era de fato desenvolvimento de tecnologia. Então começa um fluxo muito forte, né? E por quê? Eu acho que o Ceará ele vem virando algumas chaves, né? Recentemente Fortaleza assumiu como capital mais rica do Nordeste, passou Salvador, muito atrelado a questões de desenvolvimento tecnológico, que está vinculado à educação. Então, o Ceará vem despertando para, né, não preciso só formar boas mentes, preciso formar e reter essas boas mentes, porque eles vão para o mundo, né? Eles vão para o mundo, como acontece aqui, né? Acho que cada um de nós tem nossa capacidade e se a gente tiver oportunidades bacanas, a gente vai. Agora a gente está no movimento de como consigo retê-los aqui. Então, trabalhando as questões de empreendedorismo, né, para reter esses profissionais lá, criando ainda mais acesso, né? Tem algumas iniciativas que começam, que é o Ser Jovem, que é focado na formação de jovens, né, em desenvolvimento. Tem o Amontada Valley, que o Dr. Deusmar Queiroz, que é o fundador do Nina, criou lá em Amontado, uma cidade de 2.000 habitantes, que qual é o foco dele? Né? Ele quer formar o jovem para ele conseguir programar e trabalhar de lá, porque ele vai mudar a realidade de lá. E aí começa que nesse programa já tem 2 que estão no Corredores Digitais, que estão pensando em empreender. Então, assim, o Ceará, de fato, é uma terra muito fértil, né? As pessoas, talvez, até pelas características regionais do Nordeste, de muita dificuldade, né? O pessoal sempre tem que se reinventar devido a adversidades, né, que tiveram. Então, talvez uma capacidade está muito embutida até no DNA das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para isso, onde fica um gap, né? Quando a gente pensa em empreendedorismo e startup, a gente costuma brincar, né? Geralmente, startup, o começo dela, ela tem um cara muito bom de tecnologia, um cara muito bom de negócio. Nunca esses dois estão juntos, é raro. Lá tem muita gente boa de tecnologia, às vezes tem esse gap de negócio. Então, talvez a oportunidade está muito nesse sentido, né? Dessa abertura de porta para pessoas que são muito boas em tecnologia. E talvez, né, de novo, o Sul-Sudeste até uma vocação maior negócio por questões históricas, a oportunidade de repente está aí. Ou de ir lá, né, e encontrar bons profissionais que vem acontecendo, né? E o Ceará hoje, pessoal, ele não perde profissional para Sul-Sudeste, ele perde para a Europa e Estados Unidos. Ele está no nível de jovens de 22, 23 anos que estão ganhando 10 mil euros ou dólares por mês. Jovem. Porque o pessoal é muito bom, né? Então, só que esse jovem, né, se conseguir colocar a sementinha de empreendedorismo, conseguir aproximar de outros, a gente mostra a questão do movimento de mudança, que é outro ponto que regionalmente a gente nota muito forte, né? Quando a gente olha para as grandes corporações, eu sento muitas vezes com, né, o Dr. Deusmar Queiroz, fundador da Pague Menos, né, o pessoal da M. Dias Branco, as grandes corporações que existem, né, no Ceará, e o principal foco deles né, eu quero impactar, eu quero, né, dar um give back, eu quero ajudar os empreendedores daqui da região. Então a gente precisa, acho que assim, a oportunidade está, de repente, pessoas daqui irem para lá para incentivar e estimular isso. Os programas já existem, a gente vem trabalhando, vem desenvolvendo. A academia é muito forte, né, ela tem sim trabalhos muito relevantes, vem cada vez criando mais força, mas ainda falta o bichinho do negócio picar. Às vezes pica algum e dá certo, né? A gente tem professores lá, no Nina a gente tem 2 startups que são de professores, né? Tem a MedFlow, que o cara fez uma validação só com a Apivida, que hoje é um dos maiores operadores do Brasil de saúde, né? E tem um outro que é a Lumens, que ele só fez a validação com o Grupo Edson Queiroz, que é um dos maiores grupos do estado, né? Mas são professores, um é especialista em blockchain, né? Ele tem uma solução focada em blockchain para a educação, e aí o outro é na área de saúde, também muito especialista na questão de blockchain. Então, falta ainda trazer esses caras para o jogo, aproximar. E eu acho que, né, a oportunidade está exatamente aí. A gente ir para lá, não no sentido, né, uma coisa daí que o pessoal do Nordeste, não vou falar pelo Norte e Centro-Oeste porque eu não conheço, mas o pessoal tem aversão aos conquistadores, né? Eles não querem pessoas que vão lá e digam o que eles têm que fazer, eles querem parceiros.
Então, nesse sentido, eles se fecham mesmo, né? Se eu chegar lá com uma visão de vocês não sabem o que estão fazendo, vem cá que eu vou te falar como, eles vão se fechar. Mas se você chegar para estender a mão e mostrar que de fato se gerar resultado, eu sou um caso, né? Estou lá há 4 anos, consegui desenvolver, estou à frente do InaHub por isso, né? Porque eu entendi como é a dinâmica, como que é o jogo, e eles são extremamente bairristas mesmo, né? O Nordeste, tá? Porque o Nordeste ele é muito aberto para ele mesmo. Mas ele vem querendo romper barreiras, aumentar, então eu acho que as perspectivas da educação é um ponto forte e as oportunidades estão muito em ir lá, né? E ajudar nessa transformação, porque ainda tem carência nesse sentido. Boa. Vou te dar mais um gancho ainda, João. Pensando aqui, né, a gente está na Campus Party. Campus Party deve ter provavelmente a maior concentração de desenvolvedores do país no mesmo lugar durante o mesmo período. E eu sei que existe por ser de São Paulo, existe uma pré-concepção, não, tanto da área de negócio quanto da área de tecnologia, que as maiores oportunidades estão aqui. Que eu acho que é uma pré-concepção, tá? E existe uma outra realidade, a gente tem, né, na B Startups um avanço de estudo ali, algo não publicado, tá, mas até contando para vocês, que a gente enxerga que existe os melhores biomas para se empreender do Brasil, do mundo, e bioma, eu quero dizer bioma de empreendedorismo, tá? São os que concentram boas oportunidades de negócio, boas oportunidades de educação e boa qualidade de vida. O caso do Ceará é muito bom, porque você já falou da educação, você já falou de negócios. Quer falar um pouquinho da qualidade de vida que um desenvolvedor encontraria se ele se mudar para lá? Rapaz, eu vou falar por mim de cara, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? Acordar de manhã, quando abrir minha janela, eu vi o quê? Pé de cana, né? Realizei o sonho do caipira, eu moro hoje de frente para a praia, né? Então, mas acho que brincadeiras à parte, vem mudando também, porque a partir do momento do Ceará ele tinha de fato questões de segurança que eram um pouco complicadas, que se impactam na qualidade de vida, mas vem mudando isso, né? Acho que o jogo vem mudando e muito rápido, exatamente por essa transformação que vem acontecendo nas pessoas, né? Se a gente olha, isso é do Brasil, muitas vezes para os jovens, né? Ele conseguir ter um padrão de vida melhor, ele conseguir ter acesso a algumas questões, ele acabava olhando para o crime, né? Ele ia para alguma... Hoje não, né? Como eu consigo criar uma esteira que talvez não dá brecha para isso, ele consegue chegar à perspectiva oportunidade, eu consigo virar o espectro para um outro lado. E eu começo, né, de forma orgânica a combater isso. Né? Muita gente faz política, não sei o que, contra crime, show, mas a gente nota que vem acontecendo muito isso, essa redução, exatamente porque, né, o jovem, ele nota que ele pode ter uma ascensão social por meio da educação, né, que isso é positivo, porque ele não corre riscos, ele não coloca a família dele em risco. Então, isso para o Estado é muito positivo. E aí entra a questão, acho que qualidade de vida, custo, né, Ceará, apesar de ser a capital, né, um dos estados mais caros do Nordeste, ainda comparado com o Sul-Sudeste, é muito viável para se viver, né? Você consegue ter um padrão de vida muito bom lá. Vou dar um exemplo, né? A questão da montada Vale, nosso objetivo é que os meninos saiam formados com um salário de 3 a 4 mil reais. Isso para a região é um absurdo. A média salarial da região não chega a um salário mínimo. Então imagina um jovem que ganha 4 mil reais por mês, uma região carente, ele muda a vida da família dele. E ao mesmo tempo esse jovem vai inspirar outros jovens. Por quê? Né? Ele é exemplo, ele está na escola, de repente conseguiu um emprego bacana com tecnologia, inspirar alguém. Então tudo isso vai criando muito fatores. Compara, por favor, o que paga 4 mil reais numa região dessas? Só para a galera entender. Em amontada, o cara consegue pagar aluguel, alimentação, energia, água, luz, deve sobrar ainda uns 2.500 reais por mês. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Partiu Ceará. Morando bem. Porque assim, é bem diferente. Se eu pegar Fortaleza, né, tá um pouquinho diferente, porque ela tá numa dinâmica de fato de uma grande capital, ela vem entendendo isso, e é normal, né? Como que eu meço... Eu brinco, né, que eu tenho meus índices de valor, né? É umas viagens minhas, né, pessoal? Meu índice de valor comparativo é água de coco. Quando eu cheguei lá, eu pagava R$1, agora eu tô pagando R$2,50. Então, quer dizer... Inflacionou a água de coco. Mas isso mostra que, de fato, Fortaleza vem se tornando rico, né, uma capital rica, e isso reverbera no preço das coisas, é natural. São Paulo é cara por quê? Porque é uma capital rica, é natural. Né? Mas, ao mesmo tempo, se eu consigo prover para as pessoas meios, para elas conseguirem usufruir dessa riqueza também, essa que é a virada de chave. E é o que está acontecendo no Ceará. Então, tem que dizer, praia é fantástico. Né? Quando eu vou para o interior, que tem muito aquela visão, né, de sofrido, doído, ainda existe, claro, mas vem mudando também por todo esse acesso. Então, o fator qualidade de vida vem tendo uma virada de chave, assim, você consegue morar em lugares incríveis, lá um preço super acessível, né? Se a gente pegar Cumbuco do lado de Fortaleza, Cumbuco é uma das capitais mundiais do kitesurf. Eu não sei se mora ainda lá, mas o CEO da RAP morava lá. Ninguém sabe, mas o cara morava lá em Cumbuco, né, no Ceará. Por quê? O cara gostava de fazer kite
E aí o pessoal começa a criar um ecossistema em Cumbuco para aproximar essa galera, porque vem diretor de BMW, vem galera de Microsoft, porque lá a galera vem para fazer kite, só que o pessoal começa a se aproximar e pensar em negócio também. Surge um evento fantástico, o Industry for Future, né, que o pessoal criou uma estrutura sensacional para discutir inovação, sustentabilidade, impacto na vida dessas pessoas. Então, acho que o shift que a gente precisava na cabeça das pessoas está acontecendo. A qualidade de vida já estava lá, só que talvez as pessoas não notavam isso. E agora elas vêm notando, e pessoas de fora do Ceará vêm começando a notar também. Então, isso para a gente é muito positivo, porque quando eu atraio pessoas por esses fatores, eu atraio pessoas qualificadas, que vão com a mentalidade de fazer a diferença, não de só usufruir, aquela questão colonizadora que eu comentei. Então, acho que tudo isso é um somatório muito interessante. Falo com 4 anos de Ceará aí, não troco o Ceará, aí seria prepotência falar, mas de fato é um lugar muito bacana de se morar e ver todo esse movimento acontecendo. E claro, a gente também quer expandir isso para o Nordeste, tanto que recentemente foi feita uma aliança, Nordeste, a gente criou o Conecta Nordeste, para que os outros estados comecem a entender essa vocação também, porque a gente nota que às vezes tem essa dificuldade de fazer essa leitura, o potencial de cada estado. Eu tenho Salvador, que tem várias iniciativas muito bacanas, eu tenho Aracaju, tenho Natal, tenho Recife com Porto, tenho São Luís, tenho Piauí. E o que esses caras estão fazendo? Muitas vezes ninguém está falando com ninguém. Então a gente criou uma forma de todo mundo começar a conversar para começar a criar ainda mais sinergia e proximidade. Para o quê? O Nordeste é um núcleo forte, não só o Ceará. Cada estado pode ter uma força e como a gente consegue potencializar, trabalhando junto. Não tem jeito, não tem que ser um melhor ou um pior. Acho que todo mundo tem que somatizar para a gente conquistar em conjunto. Então, acho que é muito como as coisas estão acontecendo e a qualidade de vida, sucesso. Vale a pena demais. Massa. Falar um pouquinho de Rondônia de novo aqui. Amanda, você na última fala, você começou a tocar no ponto da biotecnologia, que eu acho muito valiosa. Eu aqui no meu lugar de São Paulo, apesar de falar com gente do Brasil inteiro, mas eu vejo muito empreendedor aqui, região sudeste como um todo. A gente tem a galera rica que em algum momento se desiludiu com a carreira ou algo assim, e ao mesmo tempo está preocupado com as questões globais. Então, gente preocupada com clima, com floresta amazônica, com rios, enfim, cada um com sua missão, mas tem vários. E aí é muito louco que às vezes você vê uma pessoa criando uma empresa e morando na Paulista. E aí você fala, tô com dificuldade de validar se tal coisa funcionaria na Amazônia. É óbvio que tá. Qual a árvore mais próxima que você chegou aí na sua vida, tipo no Parque Ibirapuera? Então, assim... E aí eu queria que você debatesse um pouquinho isso, de tipo, cara, como um emprego, não é nem como, qual a facilidade, quais as oportunidades que uma pessoa que está pensando nesse tipo de tema, eu quero ajudar a salvar o planeta, eu quero ajudar a trabalhar com a Amazônia, eu quero fazer o dinheiro fluir sem ser extrativista, quão simples é quando você mora em Porto Velho? Explica isso um pouco pra galera, bem nessa lógica de mude pra cá. Eu acho que assim, a gente tem que partir do princípio de que essa pessoa realmente quer fazer algo, Sim. Porque... Bem intencionada. O fato de que muita gente fala, que se importa, assiste 1 milhão de documentários, acha tudo muito triste, mas vai lá no Ibirapuera e abraça uma árvore e acha que vai resolver. Não vai, desculpa, não vai. Eu acho que o simples fato de você ir para a Amazônia e conhecer a realidade da Amazônia já é um grande passo. Você não precisa empreender se você não quiser, mas se você tem, por exemplo, está dentro de um espaço, de uma grande empresa, que você pode abrir portas para outras startups que fazem a diferença na questão socioeconômica, Porque, por exemplo, vocês estavam falando agora há pouco do cara da agricultura familiar que sustenta. Hoje a gente tem dados que falam que 80% da alimentação de uma cidade vem da agricultura familiar. Só que o que está acontecendo? Hoje a gente vê a cultura da soja pressionando o êxodo acontecer. Então, quer dizer, quem que vai alimentar essa galera? Se é o agricultor familiar que está alimentando. A gente vai viver de soja? Não vai. Então, eu acho que o simples fato de você ir, conhecer, visitar, eu já falei, a galera de Rondônia é super receptiva. Pode falar comigo, eu levo vocês comerem um tambaqui, tá tudo certo. A embaixadora do tambaqui, É só chegar lá, amigo. Chega lá, fala comigo que a gente come um tambaqui. Tá Quão fácil é? Conta mais. Quão fácil é? Chegar, tipo assim, pousei em Porto Velho. Não é fácil, peraí. Não é fácil chegar em Porto Velho. Vamos partir do princípio que depois. Não, aí vamos lá. A gente tem questão de infraestrutura,
que é uma questão que você pode apoiar de alguma forma e você vai apoiar o desenvolvimento daquela região, você vai apoiar o escoamento da produção, né? Você indo conhecer, é muito tranquilo. Você chega, você pode perguntar, você pode agendar para visitar. A gente tem grandes instituições lá no estado, tem a Ecoporé, tem a Rio Terra, que é reconhecida internacionalmente. Deixa eu te ajudar na sua resposta, só pra você entender a visão do sulista aqui, tá? Que a maioria dos sulistas tem. A galera fica vendo aqueles documentários, National Geographic, Discovery, e acha que tem que meter uma roupa de exército, pegar 10 dias de barco pra ver a Amazônia. Eu gosto de falar que a Amazônia é o nosso quintal de casa. E a gente não se toca disso. Até quem mora lá não se toca disso. Que, cara, 20 minutos de carro, eu tô num rio, tá ligado? Que é a coisa mais linda, eu tô perto da floresta. Então, assim, são coisas que são simples de você ir e de você conhecer, não é difícil. Quanto custa um barquinho para subir o rio lá, passar um dia na Amazônia? Não, aí dá para dar uma voltinha Uma voltinha. Uma voltinha, R$30 dar uma voltinha. Aí, ó. Fazer um passeio na beira do rio, pôr do sol e tal. Mas, assim, é isso. Eu acho que o primeiro ponto é... Desculpa, sulistas, mas o primeiro ponto é vocês engolirem o orgulho de vocês, pararem de achar que as coisas só acontecem aqui e ir até os lugares. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ir, têm que conhecer. Não, as coisas não acontecem só aqui, não tem só talento aqui. Olha o cara falando que a Europa, os Estados Unidos estão roubando os talentos. Lá em Rondônia não é diferente, pô. A gente está vendo muita gente que tá trabalhando agora home office, ganhando em euro, pô. Eu perdi o design por causa disso, você não tá entendendo. Como que eu vou competir com um salário pago em euro, pô? Não dá, entendeu? Mas, assim, é isso, é parar de pensar que as coisas só acontecem aqui. Lá tem talento, lá tem oportunidade, lá tem empreendedor bom, lá tem chance de validar. Já disse lá no começo, justamente pelo fato de não ter nada, é uma forma de você ir validar os seus negócios. Então, é isso, cara. Vá, só chegue. Eu nunca vi ninguém ir e voltar triste. Então, a gente tem uma questão que é quem toma água do Madeira não volta mais. Você não volta, você fica morando lá, Madeira, entendeu? Você se cuida que a Isa adora tomar água do Madeira, viu? Perigoso. O bom é que a Isa tá dividida entre vários lugares que já visitou. A Isa é minha namorada, pra quem não sabe. Boa, vou jogar pra Olivia aqui agora. Olivia, eu acho que vocês têm uma questão também um pouco diferente da deles, e eu quero reforçar de novo para você ter a oportunidade de também vender o que é o Mato Grosso para os outros, né? Tipo, o maior potencial que eu vejo é as indústrias que estão lá, que são gigantescas, as pessoas não conhecem ou não sabem que fica lá, que a sede fica lá, tipo o Grupo Maggi, por exemplo, e que domina alguns mercados globais, inclusive, e que, para quem quer ou está empreendendo nesses setores, deveria ir lá, igual a mesma situação que a gente comentou aqui. Deveria pisar, botar os pés lá e conhecer. Conta mais sobre isso para a galera. Eu comentei antes, né? A Amanda reforçou. Tem que ir lá, pessoal. E é fácil também, não precisa se vestir todo assim, né? A gente tem ali alguns momentos que é muito quente, o pico é 47 graus. Tem um momento que é muito frio, tipo 18. Então, acontece essas situações, mas o que a gente fala muito de Mato Grosso é que realmente a gente tem umas indústrias muito fortes que olham muito para fora. A Maggi olha para fora, a Bom Futuro olha para fora. Então, eles contratam pessoas do Brasil inteiro. A Maggi tem funcionários do Brasil inteiro. Eu participei de um desafio de inovação lá, fui mentora, tinha gente de Curitiba, tinha gente do Nordeste, tinha gente do Brasil inteiro que trabalha na Maggi no modo híbrido agora, né? Então, é uma empresa que vale a pena visitar, a história deles é muito forte, mas é algo também muito fechado. Então, olhem para os agricultores familiares, porque eles já estão ali. A Maggi tem o seu próprio porto. Uma empresa tem o próprio porto ferrovia na Noruega, gente. Uma empresa brasileira do Centro-Oeste, ela tem um porto dela da Noruega. Ela pega a soja dela e leva para lá. Tipo, mas por que isso? Porque Mato Grosso tem um problema de logística que não deveria ter. Eu brinco com o pessoal, a gente é o centro da América Latina, a gente é o centro geodésico do Brasil e a gente tem um problema de logística muito forte. Então, se você tem uma solução de logística, olhe para o Centro-Oeste.
a gente tem um problema muito sério ali. ICMS nosso ainda é dobrado. Então, a gente tem ainda muitos perrengues para sobrepor que vocês podem chegar lá, olhar e falar, poxa, eu consigo resolver isso aqui para vocês. Né? Mas precisa realmente ir. E o Mato Grossense, ele tem a fama de ser portas abertas. E se comer a cabeça do pacu, não volta. Essa é, tipo, bebe a água do Madeira, come a cabeça do pacu, acabou. Então, a gente tem essa situação. Então, quem gosta de trabalhar com logística, logística reversa, que é algo também que o pessoal não está olhando para o reverso, está muito olhando, como manda, beleza, e o reverso? Também é longe. Pô, eu falei pro Danilo, se eu for de ônibus para São Paulo, eu tenho que ir umas 2 semanas antes, porque eu não aguento. É quase 24 horas de ônibus. A coluna, né, já foi. É 24 horas de ônibus, 15 dias de fisioterapia, eu estava aqui. Então, nós somos o centro do país. Então, por que a gente tem esse problema? A gente não sabe ainda, mas empresas a gente tem Bom Futuro, tem a JBS, que é de lá também, que é de carne, tem muitos contatos com esses novos investidores que estão indo lá para investir nas empresas que estão lá, porque perceberam que tem muito para investir lá. Então, vão, visitem, portas abertas, tem hubs próprios para agro lá, tem um em Cuiabá, tem outro nascendo em Rondonópolis, que é muito forte também. Rondonópolis é uma cidade de 250 mil habitantes, mas se você olhar o PIB dela, você assusta. Então, o estado é rico. Ele só está mal distribuído ali, eu acho que a gente tem que distribuir melhor. Vou só reforçar vou apertar aqui um comentário positivo que é que a galera não tem noção, né? Você falou antes do negócio de serviços também, Sim. E acho que é um negócio interessante. Tem muita gente com muito dinheiro que não tem onde gastar. Exato. E isso é importante ter no radar. Então, se eu não me engano, o Mato Grosso acho que é o 2º ou 3º estado que mais vende carro de luxo, Sim. trator, Lancha, helicóptero. Gente. Não, o pessoal compra lancha, compra quase um navio, dá pra morar lá tranquilo. Você mora, você, sua mãe, seu pai, sua sogra, seu tio, numa lancha, pra um lago desse tamanho. Tem nem gente. praia. O pessoal tem dinheiro, exato. E é essa questão. E aí eles ficam olhando para investir, vêm para São Paulo para investir em São Paulo. Entendeu? Trazem dinheiro para cá em vez de deixar lá. E aí a gente se preocupa e fala, pô, por que não ficar aqui? E aí a retenção de talento também, que é algo que precisa ser reforçado. Investindo lá, a gente fica lá, a gente cresce lá. E tem espaço para crescer. E tem grana, que o pessoal fica, e agora? Eu vou investir em quem? Ah, eu vou lá para o sul, vou procurar uma empresa lá no sul. Por que não investir da própria cidade? Manter ali, sabe? Então, grana tem. É lancha, é apartamento, gente, 1,5 milhão um apartamento lá na cidade. Cuiabá tem 500 mil habitantes, 600 mil. Tem apartamento de 1,5 milhão. E o pessoal compra. E feliz. E eu olho e falo, oi? Uai. Boa. Você me lembrou de uma história, vou pedir pra Amanda comentar. Não, pode falar. Não, eu quero falar que vista por Madeira é 2 milhões, gata. Vista por Madeira é 2 milhões. Vista pro Madeira. Bebeu água não volta mais. Então você tem que ter 2 milhões para comprar um apartamento. Claro. Maior afluente do Rio Amazonas. O Brasil é muito mais rico do que parece, né? Ainda mais na bolha aqui sul-sudeste. Ela me fez lembrar de uma história, Amanda. Deixa eu só dar um recado pra plateia. Eu vou abrir para pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, prepara aí. Antes, vou só pedir para Amanda contar uma história que tem uma particularidade de Porto Velho, que é a não existência do Uber. Conta sobre isso. Então, não é que não existe o Uber. Não, o Uber, né? Eu quero que você conte a história do transporte mesmo. Então, a gente tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o transporte público, ele não é viável em Porto Velho. Você sabia disso? Porque a gente tem... não é viável. Vocês são de Porto Velho? Ah, do norte. De Paraná, olha aí. Cara, de Paraná é mais parecido com Mato Grosso do que com o resto de Porto Velho, né? Você tá ligada, né? É o que a gente estava falando de colonização, né? Enfim. E aí, por que isso acontece? Que com o boom das usinas, a galera teve um acesso a crédito muito fácil e comprou muito carro, muita moto, sabe? Então, tipo assim, a galera não anda de ônibus. Quem que anda de ônibus? Estudante idoso. Acabou. É gratuidade. Não existe condições. Então, a prefeitura tem que manter. Aí, beleza. Aí, tava demorando pra caramba pra chegar o Uber lá em Porto Velho. Não chegava. E aí, surgiu a Urbano Norte,
que é uma plataforma que usa o Tax Machine, não é nada de extraordinário. E eles cresceram tanto que agora eles chegam em cidades que o Uber não está ainda. No Nordeste, eu não sei se você sabe, Rondonópolis, tem Urbano Norte. Então, assim, é um dos grandes cases. No modelo de cooperativismo, né? Não chega a ser corporativismo, é que ao invés do motorista pagar por viagem, ele paga uma mensalidade, entendeu? E aí ele recebe o dinheiro, como é o Tax Machine, ele só calcula o rolê ali, entendeu? Ele não cobra no aplicativo, que é uma das minhas grandes birras com o Urbano Norte, inclusive. Não cobrar dentro do aplicativo, mas tudo bem. Mas aí é engraçado que você vê que, por exemplo, é uma galera que surgiu que não estava dentro da comunidade. E até hoje eles não são tão inseridos dentro da comunidade. Então, quantas startups existem ou existiram dentro de Rondônia que não foram mapeadas, que cresceram, que se desenvolveram? E nisso você vê o talento. Se sem apoio, se sem investimento, a galera desenrolou esse ponto que hoje a galera prefere não usar o Uber e o 99 para usar o urbano. Tem um pouquinho de boicote do motorista ali também, mas tudo bem. A gente disfarça isso aí. Mas a grande parte da população usa o Urbano Norte, não usa outro aplicativo. O que eu acho muito legal é a oportunidade, entendeu? É o pessoal, tipo, por entender o desafio local, resolver um problema local e depois descobrir que é problema de outros lugares também. E começa a crescer. A gente tem muita possibilidade, Danilo, e aqui eu vou entregar o ouro para quem quiser ouvir, ouviu, quem não ouviu, não ouviu, de replicar coisas que já existem, que ainda não tem em Rondônia. Você não precisa inventar a roda, boy. Você não precisa inventar a roda. Você é bom de negócio, você é bom de tecnologia, vai lá e replica. Só isso. Só faz melhor, valida na situação ali, pronto, entendeu? Traduz para o local. Massa. Alguém tem alguma pergunta? Só levanta a mão que vai aparecer um microfone na sua mão. Não? Pergunta, dúvida. Galera de Paraná, tem alguma dúvida aqui? Tem? Não? Ali, tem uma dúvida ali. Cadê o meu assistente? Cadê o moço do microfone? Microfone. Oi. Espera aí que tá ligando ali. Não acreditou em mim que ia ter dúvidas. Ali na moça de amarelo, ó, bem no meio. Aí. Valeu. Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês fazem na comunidade de vocês para a renovação das lideranças. A gente estava conversando há pouco sobre isso, né? O quanto é importante, né, a gente ter outras pessoas, né, sendo formadas para que o movimento não vá morrendo, né, não vá, digamos assim, essa efervescência que vocês estão vendo para que elas não esfriem. Então, e isso é muito dessa renovação, de ter novas pessoas entrando na comunidade, querendo fazer acontecer, porque a gente sabe que chega um momento que aquele líder se envolve em tantas outras coisas que não tem mais o mesmo tempo. Então, o que vocês fazem para que tenham mais lideranças e para essas passagens de bastão que acontecem ao longo do tempo? E se isso vocês consideram como uma coisa importante aí no movimento de vocês? Eu considero super importante e eu acho que o momento ideal de fazer a passagem de bastão é quando a comunidade passa a ser uma pessoa. Quando se fala da comunidade, se fala de uma liderança, de uma pessoa. Então, acho que aí é o momento de acender a luzinha vermelha, a red flag, de, tem alguma coisa errada, a gente tem que começar a oxigenar isso aqui. Eu acho que o ponto é bem relevante, né? E o que a gente nota no Brasil que funciona, né? Eu acho que é a questão da institucionalização, né? Um exemplo que eu acho fantástico é o pessoal de São Luís, né? O pessoal lá de São Luís criou uma estrutura constituída, formalizado, tem cargos, as pessoas têm funções, né? Por quê? A roda gira, né? Porque eu estava até batendo um papo com a Olivia, a roda gira. Então, assim, o cara está lá hoje, depois ele não está, show, só que ele tem que preparar a gente que vai entrar no lugar dele. Então, que você crie estímulos, porque é natural, é orgânico, né? Surgirem pessoas que vão puxar, só que ela começa a despontar, e aí começa a dar conflito, aí a gente não quer formalizar, porque a comunidade é todo mundo. Não, pelo contrário, tem que formalizar. Só que não é criar amarras, é criar, de fato, uma estrutura que ela consiga prover, né, mais sofisticação e evolução para o modelo.
Então, acho que, né, acho que um gatilho muito forte é isso, quando uma pessoa é a referência da comunidade. E um segundo passo também é analisar, né, se a comunidade não é muito grande, se a gente não tem que quebrar comunidades, né? No Ceará, a gente tinha lá o Rapadura, aí surgiu o Cariri, já discute-se outras comunidades e show, isso é natural, isso é ótimo, né? Mas eu acho que esses pontos são muito relevantes, tem que existir. Porque se a gente deixa, né, deixa a vida me levar, ela vai levando. E aí fica conflito, as pessoas brigam, se desentendem, saem. Então não, né? Acho que a gente cria um modelo formal para estimular e, inclusive, capacitar as pessoas para assumirem isso. Porque hoje, né, as comunidades, as pessoas, elas se interessam, elas vão atrás, elas estudam, de repente, né, elas têm contato com outros programas, mas no fim não tem uma passagem de conhecimento de comunidade de fato. Tanto que o Danilo lida com isso, sabe, né? A gente achar community managers bons, pessoas que conhecem o ecossistema bons, é difícil, porque a formação é muito orgânica, não tem uma trilha. Então, acho que até nesse sentido é bacana, porque a gente consegue formar novas pessoas para assumirem posições e, de fato, trabalhar questões de liderança, não de chefia ou propriedade, né? Então, acho que eu olho muito nessa perspectiva e é um pouquinho nosso desafio hoje no Rapadura, né? Vem acontecendo isso, mas eu acho que o passo à frente seria nessa visão. Vou até comentar antes da Olivia, só da sua Luiz, né? Porque ele é um semiformal, que é bem interessante, né? Não tem CNPJ, não tem um presidente, mas tem um comitê e várias funções ali bem divididas. É quase comunista. Tem um comitê ali, não sei o quê, eles decidem colegiado e eles têm algumas regrinhas para garantir a troca de função com frequência, né? Então, tipo, só complementando o que ele falou, porque é bem nessa lógica. O que não quer dizer que o formal também não funciona, tem alguns casos que funciona. Então, é interessante. Por favor. E eu acho que o que é bacana de estudar os ecossistemas, de você participar de eventos onde você entende e olha, pô, ali funcionou formal. Será que aqui vai funcionar? Será que no Mato Grosso vai funcionar? Né? Será que em Rondônia vai funcionar? Será que em São Paulo vai funcionar totalmente formal? Eu acho que isso é que é legal. Cada estado ou cada cidade, no meu ponto de vista, ele tem que entender o que funciona para ele. Não adianta a gente olhar e falar, pô, funcionou ali, vou pegar 100% e tentar aplicar aqui e empurrar. Que aí é uma coisa que eu brigo muito quando a gente fala em comunidade. Pô, comunidade, a primeira coisa é voluntário. Se você começa a criar regras demais, você deixa de lado um movimento que é do coração. Você quer ser, né, parte da comunidade por vontade, por necessidade de fazer o bem. Então, se você começa a criar regras, eu tenho esse pensamento. Mas daqui a um tempo, por que não formalizar? Porque o momento daquela região precisa formalizar. Então, acho que é muito disso, sabe, Rafaela? E aí, o spoiler aqui, ela falou que ela ia brigar com a gente, Danilo. Mas é essa a questão. E aí, um ponto que acontece muito ali no Mato Grosso, a gente puxa, independente se é o líder ou não. A pessoa vira e fala, vou fazer. Se o líder falar, não vai, o evento acontece. Entendeu? É muito disso também. Tá? Só um complemento, não depender, né, da liderança. Às vezes a gente depende demais. Quando eu falo formal, né, todo mundo já pensa, meu, não é burocratizar, tá? Formalizar é uma coisa, burocratizar é outra, né? Então acho que eu até trouxe a São Luís por isso, porque é formalizado, mas não é burocratizado. Exato. Né? Então é criar uma estrutura que seja fluida, não amarrada, chata, porque assim, né? A gente não quer ser um negócio tradicional, não tem que ser pesado, mas vamos tentar minimizar e formalizar, né? Então, não é uma lógica de responsabilidade, né, João? De conseguir organizar a responsabilidade e no final acaba organizando o quanto cada um está botando de propósito naquilo para poder todo mundo ficar num patamar parecido, que são dores que a gente vai vendo ao redor do Brasil para poder fazer a construção coletiva, né? No final do dia, a gente vê alguns ecossistemas do Brasil, é muito cíclico, né? Mas os que geralmente estão caminhando bem, numa linha de progresso, seja ele lento ou não importa, é porque está todo mundo caminhando na mesma conversa. E não necessariamente na mesma coisa, na mesma conversa, que acho que é o mais importante. E com esta frase, eu vou agradecer a presença de vocês e a conversa que a gente teve aqui e a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado por ouvirem a gente. Uma salva de palmas aí para vocês que estiveram com a gente. Obrigado, galera.